Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. Como eu sempre digo aqui, né? Esse é um espaço para todo mundo poder participar da política. A gente mostra como um iceberg mesmo, um bastidor da política. Então, eu convido todos os partidos para virem aqui, todos os lados, esquerda, direita, centro. E dessa vez eu tive a oportunidade de fazer o convite, estender esse convite ao presidente do Podemos Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que na última eleição 2022 fez uma surpresa e colocou bastante gente, né? Para ser uma primeira candidatura, teve uma ascensão muito rápida dentro do estado, é isso que eu falo, um case de sucesso, porque quando tu vem, né, e constrói um partido do nada e já faz cadeira, sempre é um case de sucesso. E aí, como eu falo, porque isso aqui é para vocês aprenderem que a gente não cobra nada, o conteúdo é todo de graça, é política real. Quero que vocês escutem, né, o presidente do Podemos aí do Rio Grande do Sul, Everton Brás, seja bem-vindo. Obrigado, eu te agradeço imensamente o convite de estar aqui no Iceberg. É um espaço que, né, eu te confesso que eu acompanho e já estava com vontade de ser convidado mesmo. Não, porque é verdade, isso que tu diz assim, é uma coisa bem interessante, porque uma coisa é a política na vida real, como ela é, né? Tu tratar de cases, de situações que tu vai discutindo. Outra em tese, né? Uma boa... Se acontecer, né? Se tudo der certo assim, se tudo assim. E a gente sabe que nem sempre é assim. Aliás, nunca é assim, né? Nunca é exatamente como tu planeja. Justamente essa o que eu acho que deixa a política tão apaixonante. Mas a gente veio para... fez uma opção de trocar, de sair do PTB, né? Não por outra situação que não seja avistar que o partido caminhava para a extinção, né? As atitudes da direção nacional, né, empurravam o partido, né, numa direção bastante complicada. Aqui no estado, que era a célula mais poderosa do PTB no Brasil, né, o PTB aqui sempre, nos seus piores momentos aqui, sempre elegeu 4, 5 deputados estaduais, 3 deputados federais, 2 deputados federais, então representava uma força bem expressiva. E sempre teve na liderança do senador Zambiase uma figura, né, catalisadora, enfim, né, com a saída do Zambiase da política. E com as atitudes da direção nacional, o Roberto Jefferson veio aqui, interviu no partido, mandou os deputados embora, né? Não deu carta para ninguém, né? Mas mandou embora, né? E toda essa situação, nós enxergamos que precisávamos buscar um outro caminho. E entre vários convites que, né, acabamos recebendo, enfim, a gente sempre teve uma conversa muito boa com a presidente Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, e víamos, né, nas intenções dela de construir um partido, um movimento novo, né, que fosse capaz de abarcar pensamentos distintos até, mas na construção de um objetivo comum, né, que é o que nos move e nos faz estar na política, que é a construção de uma sociedade cada vez melhor. Então, fizemos essa opção, foi muito arriscado, né, porque a gente acabou vindo para o Podemos 10 meses antes do fechamento da janela para montar uma nominata de deputado estadual e deputado federal no Rio Grande do Sul, né? É um desafio bastante grande, porque a gente vê em outros estados, enfim, que quando movimenta uma liderança, movimenta, né, todo um grupo junto, enfim, aqui no estado é mais complicado, é difícil trocar de partido, né? É muito difícil trocar de partido aqui no estado. Então a gente foi fazendo esta construção, corremos muito. Nós tínhamos, né, na liderança do deputado Maurício Zedrick, uma figura importante nesse movimento, né, que liderou esse movimento, mas que só poderia vir para o partido na janela, né, ali 6 meses antes da eleição. Né? Então a gente ia lá conversar com as pessoas para convidar para concorrer, enfim, mas o Maurício não vem no final, vai ficar no PTB, ou vai para o MDB, ou vai para o PSDB, sabe? Aquela coisa, não, vai estar com a gente, enfim. E quando fizemos essa opção, o próprio deputado Maurício, né, nós fizemos uma opção de construir um partido no Rio Grande do Sul, né, e não simplesmente de fazer a reeleição do deputado. Né? Então a gente desmobilizou bastante a base dele, nós fizemos muitas pessoas da base dele candidatos,
né, vereadores, lideranças que apoiavam o Maurício, né, nós fizemos candidatos, cabos eleitorais dele, para justamente ampliar a base, né. Fui a Caxias para trazer o vereador Maurício Marcon, na época, que tinha sido expulso do Novo, né, foi uma construção assim, bastante insistente, porque ele saiu magoado, triste, e a gente precisou motivá-lo ali a vir para o Podemos, e ele compreendeu esse espaço do Podemos, que é um espaço que dá autonomia, né, para cada um trabalhar, e fomos para a eleição. Né? Montamos a nominata completa e fomos para a eleição. Nós tínhamos feito na eleição passada, nós não, o Podemos tinha feito, nós não estávamos no partido, para a Assembleia Legislativa 60 e poucos mil votos, né? Nossa eleição nós fizemos 195 mil, ou seja, nós elegemos 2 deputados estaduais, o deputado Cláudio Branchieri e o deputado Ronaldo Santini, né? E fizemos 318 mil votos para deputado federal, né? Fizemos uma cadeira, a cadeira do deputado Marcon, e deixamos de fazer a segunda, justamente a do deputado Maurício, né? Por 830 votos, mais ou menos, né? E aí a gente começa a comparar isso e ver assim, porque no primeiro momento te frustra, porque puxa vida, né, faltou tão pouquinho para fazer a segunda cadeira, enfim, mas começa a comparar isso, né, para vocês terem ideia, o Podemos na eleição fez um pouquinho menos de voto que a Federação PSDB Cidadania, por exemplo. Né? Então isso, né, começa que o PSDB, né, que é a federação com a incorporação do PSC, que a gente acabou acontecendo agora este ano, nós fizemos um pouquinho menos que a federação já. Então isso nos mostra que para esta primeira eleição realmente foi um feito bastante ousado, né? E partimos agora para a construção da eleição municipal, que, na minha avaliação, nos faltou na eleição estadual, para que a gente tivesse ainda mais sucesso, base. Né? O partido tinha 1 prefeito, 2 vice-prefeitos e 9 vereadores no estado quando nós chegamos. Né? Então isso dificulta bastante para os deputados, para os candidatos fazerem campanha no interior, né? Porque não tem porta para bater, né? Como a gente costuma dizer. Uma coisa que eu quero trazer aqui para quem está nos assistindo é sempre aquilo que eu falo, vamos olhar todo o cenário para que tu possa resolver, para que tu possa decidir. A gente estava falando agora no bastidor, sobre daqui uns dias vai abrir a janela, aonde eu vou sentar, como eu vou fazer. Então, assim, eu não puxo o saco de ninguém, todo mundo sabe que eu sou bem verdadeira no que eu falo, porque eu acho que cada um traz claro, e faz a sua campanha da maneira como tem que fazer. Mas a articulação do Podemos nessa eleição para deputado estadual, federal, essa a nível nacional, ela mostra que vocês estavam muito bem estruturados. Não estou aqui para dizer se estava certo ou se não estava, né? Se era ou se não era, mas a questão assim que eu via de vocês na campanha estadual vocês tinham material de rua nos primeiros dias, coisa que muitas vezes acontece nos municípios que não tem, vocês são muito bem estruturados, então tinha um indie banner, tinha material. Era mais enxuto, talvez era um pouco mais fácil, ok, mas e agora crescendo, né? Olha só, sem uma base pelo Estado, vocês fazem ao todo 3 cadeiras, né? Uma lá e 2 aqui. O que não pode crescer e as oportunidades que podem se abrir, né? A gente estava falando antes da presidente nacional, da dona Renata aqui. Olha só, ela é um case de sucesso, né? Tu olha ela falando assim, as mulheres se identificam totalmente com ela. E isso traz também um pertencimento, né? Tu tem que pertencer. E nada mais que a pessoa do Everton aqui, que se tu falar de política em Porto Alegre, eles falam assim, mas você é com o Everton? Esse sabe fazer política, né? Então, aquilo que a gente vinha falando assim, eu tenho tudo mapeado, é a política tradicional que tem que ser feita, claro, né? Que vai te deixar... eu sempre falo assim, essa coisa de agora, de lacração, disso... não se perpetua, não fica muito tempo, né? Uma política feita no arroz e feijão, conforme o PTB já fazia, isso, né? Que era o mais forte, assim, com o Zambiase. Escola Zambiase. Eu sempre falo, né? Participou da Escola Zambiase. Isso. Quem participa da Escola Zambiase sabe fazer uma política tradicional bem feita, né? Isso. Não, eu te agradeço a deferência, mas aqui nós estamos falando de especialistas, então, né? Tu também é craque, né? Conhece muito esse processo de construção política. E é isso.
eu não tenho nenhum problema com as novas tecnologias, com posicionamento, né? Mas é necessário que o partido tenha base e tenha noção. Por quê? Porque se tu está baseado, está alicerçado em cima de uma liderança apenas, ou apenas de um projeto político, né? Ou apenas de um momento, né? Muitas vezes que a lacração permite, que as redes sociais permitem, se aquilo ali na frente tiver problemas, o partido inteiro terá. Né? Então a gente constrói, faz uma construção justamente mais sólida, enraizando o partido no interior. A observação que tu faz nós identificamos que na eleição passada nós precisamos ter fatores competitivos que nos dessem vantagem sobre os nossos adversários, né, na eleição. Nós não tínhamos partido no interior, nós não tínhamos tradição, né, de partido no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma nominata em construção, né, pessoas que a gente estava conhecendo e trazendo para a que não tinham sido testadas nas urnas muitas vezes. Então, o que nós imaginamos que estava dentro das nossas possibilidades resolver, né, é fazer cedo a convenção, registrar cedo os nossos candidatos, ter CNPJ cedo, para mandar produzir material. Quando nós fizemos a convenção, né, para aprovar os candidatos, nós já tínhamos o material de todos os candidatos pré-pronto. Foto, material, tudo arrumado, pronto. Aguardando o quê? O CNPJ. Quando liberou o CNPJ, nós baixamos para a gráfica e produzimos. E liberamos o material no primeiro dia de campanha. Todos os nossos candidatos tiveram material no primeiro dia de campanha. Isso era uma vantagem competitiva, ao nosso ver, que estava sob nosso controle fazer. Então fizemos isso e sempre deu um resultado muito bom. E nos primeiros dias também, o Indie Banner aparece mais, porque tem menos na rua, depois vira uma poluição, né? Principalmente aqui em Porto Alegre. Mas, inicialmente, nos primeiros... Então, a gente trabalha sempre com um fator de organização assim, muito, muito presente. Não adianta, a gente tem que ter planejamento, tem que ter organização, né? Não é fácil, né? As pessoas têm uma certa dificuldade com aceitar esse tipo de coisa, né? Mas a gente insiste nisso e tem nos dado resultado. A gente agora tem uma enorme expectativa na eleição municipal, né? Como a gente falava aqui, eu me desafio todos os dias, nós queremos eleger 200 parlamentares no estado do Rio Grande do Sul, na eleição municipal, vereadores e vereadoras, é um desafio enorme, né? Eleger 30 prefeitos e vice-prefeitos no interior, né, em Porto Alegre. Aqui a gente tem uma construção também bem sólida, né? Eu acredito que a gente chega na janela agora, né, a gente está trabalhando firme aí na janela, a gente chega na janela com perto de 100 vereadores, né? E a meta é, daí pós-janela, eleger 200, né? Que vai nos dar aí nos dá condição de fazer o planejamento, né, para a próxima eleição, e assim sucessivamente. Isso aí. Eu vou comentar com vocês aqui uma coisa que é do bastidor, assim, que eu falo que é bastidor da política, que lá o candidato ele tem que estar candidato na época, né? Quem cuida aí vai ser o partido, vai ser os assessores do material, de vídeo, de tudo isso, né? Município pequeno é um pouco mais complicado, mas mesmo assim o material normalmente sai aí de uma majoritária e vai para o candidato. Então isso que o Everton fala é muito importante para te já ter o material. Até porque te dá um gasto, ver o teu material ali. Então aqui nós começamos 16 de agosto, a última eleição, e tu não pode largar o material antes do 16, né? Então 16, meia-noite, 1, tu já pode fazer, e a nota fiscal já pode ser dia 16. Então eu fiz uma campanha que, né, no dia 16, à meia-noite, 1, já tinha nota fiscal e já tinha material por todo. E a mesma coisa foi a estruturação que o Podemos fez. Então, isso dá um gás para quem participa na campanha, porque tu já tem o material, tu já tem as tuas redes, tudo certinho. E a partir dali, tu vai começar a fazer o teu pedido de voto, que é a ansiedade que o candidato tem naquele momento, né? Sim. Ele tá louco para pedir, porque esses dias que antecedem até sair ali a data que realmente iniciou, é o período de mais ansiedade dos candidatos, porque eles querem pedir o voto e a gente fica, não pede, não pode, não pede. Aí, quando sai, eu sempre falo assim, qualquer vídeo agora é pedido de voto. Aí todo mundo, mas por que ele não pode falar? Não fala muito, porque ele já falou, né? Exatamente. Porque é 45 dias de campanha, mas mesmo assim, agora para as municipais é isso também. É aquela ansiedade, né? Que todo candidato fala. Eu não posso pedir o voto ainda, mas já pedindo, né? A gente fala meio escondido, assim, porque é isso que acontece. Se eu pudesse, agora pediria o voto, né? Mas eu não posso, a lei não permite. Né? Então, e agora também tem essa confusão toda de se preparar, de saber se quer ir, se não quer ir. Eu sempre bato na tecla,
né, Everton? Sim. Eu acho que tu também utilizas bastante, acho não, tenho certeza, que é sobre as pesquisas, a gente até estava falando Sem dúvida. anteriormente sobre as Sem pesquisas, né, de vocês verem aquele candidato na pesquisa, Sem dúvida. É de fundamental. avaliar esse É cenário, fundamental. né? Como tudo, né, na vida, informação, né, é fundamental. E tu tem informação estratégica que a pesquisa te traz sobre o teu candidato, sobre os potenciais dele, mas mais do que isso, sobre o mercado eleitoral dele, né, sobre as suas dificuldades. Né, eu acho que isso te dá a condição de tu fazer uma análise completa e tomar as decisões, né, com relação à campanha. A pesquisa, olha, sempre, né, que for possível, às vezes não é possível, dependendo das condições da candidatura, mas sempre que for possível, a pesquisa ela é fundamental. E não só no período eleitoral. Né? É importante a pesquisa antes da eleição, antes do período eleitoral. Por exemplo, alguém que pretende disputar uma eleição majoritária de prefeito, de vice-prefeito, prefeita ou vice-prefeita, né, e puder, a partir de setembro, agora começar a medir o sentimento, né, da cidade com relação ao governo atual, com relação se tem sentimento de mudança, qual o espaço que tem para uma nova candidatura. É mais importante, talvez, do que propriamente a densidade que o candidato apresenta nesse momento. Porque se o candidato conseguir identificar que tem espaço para mudança e qual é o discurso que a comunidade quer ouvir, né, tu absorve aquele discurso, constrói e passa a te comunicar de uma forma mais eficiente. Né? Então, não tem dúvida nenhuma. Eu sempre digo, ninguém nasce pronto. Não tem o candidato, caiu do céu, está pronto, vai lá, ganha eleição. Olha, eu não vi ainda até hoje. Toda a minha vida de política, olha, está lá o candidato, tem potencial, é bom, tem suas potencialidades, sim, mas precisa de uma assessoria eficiente, precisa de informação, precisa de uma construção, né? Precisa ouvir outras pessoas mais do que tudo. Né? Eu acho que o candidato tem que ouvir, tem que ser bom de ouvido, né? Tem que respeitar a sua assessoria, tem que respeitar a consultoria que tem para poder realmente ter resultado. A gente viu aí pessoas com enormes potenciais naufragarem e desaparecerem na política. Fazerem pouco, todo mundo esperava antes da eleição, fulano vai encher as urnas de voto. Né? Chegou na eleição, um fracasso enorme. Por quê? Não ouve, não se prepara, não estuda. Política não é para amador. Isso. Política tem que estudar, tem que se preparar, tem que ouvir. Né? Não adianta, senão, às vezes faz um mandato, né? Depois desaparece. Quantos a gente viu aí, né? Fez um mandato, uma expectativa enorme, essa pessoa vai... Não. A política precisa dedicação, precisa estudo e precisa informação. Não tem dúvida nenhuma. É a base para tomada de decisão. Tem que se identificar, né? Que eu sempre falo, quando a gente comenta aqui sobre estar político, ser político, tem que saber que aquilo ali vai ser a tua vida 24 horas por dia, né? Exato. A gente pôde acompanhar o deputado Maurício, né? E ele é um cara que sempre se dedicou e nessa aqui faltou um pouquinho ali para ele entrar, que foi esses 800 e poucos votos, assim. E o Rio Grande do Sul, a gente via que sentiu bastante isso, né? Sem porque dúvida. O deputado Maurício, ele representava o PTB, literalmente, assim, né? A velha guarda do PTB gostava, porque ele era um cara jovem, né? Inclusive, os jovens se identificavam com ele. E mesmo assim ele ficou sem a cadeira para uma novidade que foi o Maurício. Né? E uma coisa assim interessante nessa análise é que o deputado Maurício Zedric, ele quando deixou o PTB, também houve muita pressão da direção do PTB sobre a base que ele tinha no partido e que não conseguia migrar, que eram vereadores, vereadoras, que não conseguiam sair do partido, estavam impedidos pela janela, né, pela cláusula de fidelidade, aliás, tinham que aguardar a janela, né, e essas pessoas foram pressionadas pelo partido para não fazer campanha para o Maurício. Né? Então isso também gerou uma dificuldade para ele. Né? Eu digo o seguinte, quando tu alcança sucesso numa eleição, ela nunca é um motivo só, é um fator, são multifatores. Né? O posicionamento mais de centro nessa última eleição foi complicado. Né? O Maurício não é um radical, né? Ele tem uma posição mais à direita, enfim, mas não é um radical. Né? O discurso dele não é radical. Essa migração, né, fez com que criasse essas dificuldades. O fator da necessidade do partido, né, da construção partidária, de ter que tirar apoiadores dele para fazer candidatos, né, porque nós vimos que precisávamos fortalecer a legenda e enxergávamos que daria talvez para fazer 2 deputados. Entendeu? Então, é aquela história, tu joga ou tu não joga, né? E a decisão foi dele. Né? A decisão não foi do partido, a decisão foi dele. Ele, não, nós vamos construir um partido. Se eu não me eleger, nós vamos sair da eleição com um partido
existindo. Né? E essa é a minha principal motivação, enfim, eu faço política por isso. Né? O Maurício é um jovem, mas o Maurício já estava nos seus... foi 2 mandatos de vereador, um mandato de deputado federal, um mandato de deputado estadual e um mandato de deputado... 5 mandatos, está no seu 5º mandato já. Então ele deu experiência ao longo do tempo, deu maturidade para que ele enxergasse essa construção. E tem nos ajudado muito hoje em dia. Eu digo que as pessoas, o tempo inteiro a gente chega no interior e diz que eu não acredito que o Maurício não está deputado. Puxa vida, ele faz falta. E o Maurício era o tipo de cara que convidava ele para qualquer agenda, onde fosse, ele estava presente. Né? E trouxe muito recurso para o Estado, ajudou muitos locais, muitas prefeituras, enfim. E aí, com a não eleição dele, ficou esse sentimento. Mas eu, como presidente do partido, tê-lo aqui, né, ao meu lado, ali, ajudando a fazer o partido diariamente, é muito bom. Uma grande é muito força, bom, né? porque ele tem uma capacidade de aglutinação grande, as pessoas gostam muito dele, né, então é afetiva a relação com ele, então tem me ajudado muito. Eu agora vim final de semana, eu fui a Dom Pedrito, nós fizemos a posse da nova executiva do partido lá, um evento extraordinário, 400 pessoas no clube no clube da cidade lá, nós estamos recebendo 3 vereadores na cidade, né, uma gama de pessoas, o primeiro suplente na bancada do PTB também está vindo para o Podemos lá, então temos secretários do município, um enorme... Chegando lá, a primeira pergunta faz: cadê o Maurício? Né? Porque é a grande referência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um cara jovem, pensa, ele já passou 5 mandatos, né, em esferas diferentes, então ele conhece tudo. Isso que eu relato assim é porque vocês sabem que eu dou palestra para vereador, eu adoro vereador. Vereador para mim é... Porque ele é o cara da ponta, eu sempre falo, né? Ele que passa por tudo. Né? Refrega, né? É ele que fica ali. Daí ele vai falar com o deputado para trazer emenda, aí ele vai falar, né, com secretários, ele é a ponta. E aí tu vê, né, quando eu faço palestras assim, ele tem aquele sentimento, por isso que eu falo assim, do deputado Maurício, porque por um pouquinho ele não entrou, ele era de vários partidos, assim, não é só do... Eu estava falando aqui no bastidor, contando aqui sobre o deputado também, o Santini, né, Sim. que agora é secretário. Isso. E eu estava falando aqui que teve uma que o deputado não entrou. Sim, e que eu ouvi uma entrevista dele na rádio falando como eleito. E quando abriu a última ali, que deu a última, sei lá, 98, né, ele estava fora. A última atualização, isso foi em 2010. Isso. Não, 2014. 2014, acho que foi, né? Desculpe. A gente vai ficando velho, vai se perdendo no tempo. Acho que é né? 2018. Será? 18. Foi então quando. Foi. Eu achei que era 2014. Ali, o PTB também acabou não fazendo 3 cadeiras, fez 2. Né? O deputado Maurício foi mais votado naquela eleição, né? Entrou. E o Marcelo Moraes e o Santini estavam disputando a 2ª cadeira. E aí, com 98%, o Santini estava eleito com 1.000 e poucos votos à frente do Marcelo. Ele estava comemorando, já dando entrevista, rádio ligando para ele, dando entrevista, e aí virou a última atualização de 98% para 99%, que fica no 99% um tempão depois, né? 98% para 99%, entraram os votos da região de Santa Cruz, que entrou por último. Minha família aí o Marcelo passou o Santini por 1.000 e poucos votos também, acabou sendo eleito e o Santini ficou de primeiro suplente. Então, assim, eu sempre falo, o voto ele tem que ser conquistado na vírgula, né? Não adianta, vai virar ali, a gente teve essa de 2022 agora também. A gente teve, eu sempre dou um exemplo assim do União Brasil, porque também o Dr. Thiago estava fora, né? Abriu no 98 ali, entrou nos 45 segundos. Então, todo voto é importante, né? Essa construção que tu faz. Eu me lembro certinho, assim, na rádio, ele falando sobre o Santini, porque na minha região ele tinha uma votação muito forte, né? E é Lagoa Vermelha, né? Lagoa Vermelha e Carreata, e daqui um pouco não estava eleito. Isso. Claro que depois você acerta, senta na cadeira, tá tudo certo, alguém é chamado, como aconteceu agora, né? Mas assim, não perder a esperança até o último momento, tu tem uma chance. A gente não sabe que urna tá abrindo, né? Porque esse cálculo a gente não tem, né? Não, para tu imaginar, isso se repetiu porque em 2014 daí, o Maurício era candidato a deputado estadual, né? O PTB estava fazendo na época, fez 4 cadeiras, né? Fez 4 cadeiras de deputados estaduais e o Maurício estava fazendo 40 mil votos naquela eleição para deputado estadual, e até o último momento o PTB estava fazendo 3 cadeiras e ele estava fora. Imagina. Aí
ele aos 98 entrou os votos da região de Santa Cruz, que daí o Marcelo era candidato a deputado estadual, o deputado Marcelo Moraes, e aí entraram os votos do deputado Marcelo, aumentou a legenda e fez a cadeira do Maurício, daí, com 40.009 votos na época. Né? Então, é isso. Eleição, né, eu digo o seguinte, né, tem algumas frases assim, que eu gosto de, com relação a, quando eu falo, principalmente para o interior, para candidatos, eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, eleição, né, é momento de colher, não é momento de plantar. Porque não adianta o sujeito tá a vida aí, trabalhando numa área, né? Aí chega lá na eleição, o fulano me convidou para ir no CTG. Nunca vestiu uma bombacha, né? Não sabe se comunicar com esse público. E vai lá e tudo, visita, mas não aposta as tuas fichas ali. Né? Vai e cuida de onde tu colhe o que tu plantou. Né? Bom, tu pode colher alguma coisa que alguém plantou em teu nome, né, para te ajudar, tudo certo. Mas tu tem que ter foco e tem que ter onde investir o teu capital humano, capital financeiro, enfim, para colher os votos depois. E outra que eu costumo dizer, assim, não tem eleição ganha e não tem eleição perdida. Tem que trabalhar até o último momento, tem que dar todo o gás. Não acha que eu não preciso mais de voto agora, tá bom já estou eleito. Nunca vi isso dar certo. Né? Trabalha até o último dia, o último minuto, né, com toda a energia, porque vai precisar. Tem umas escolhas que as pessoas fazem, assim, durante a caminhada delas, que eu sempre falo que é isso que tu falou, tem que, né, plantar e saber que é aquilo. Claro. Então, eu estou o tempo inteiro nesse discurso, eu sigo isso, eu trabalho isso, e aí chega nos 45 do segundo ali, até por tomada de decisão, assim, não coerente, ou ouvir um familiar, não tem nada contra, tá? Eu sempre acho que tem que partir da família, né? A tua família tem que estar contigo, é um fator importante isso, ainda mais nas municipais, né? Tem que pegar junto, que é desgastante e cansativo, mas tu tem que olhar o cenário como um todo, né? É isso que eu falo, se abrir a janela agora e escolher aí um partido como o Podemos, né? Tu tem que conversar com os caras, olha, e o coeficiente, quando nós vamos colocar, né? Já diminuiu a quantidade de candidatos, então nós temos que procurar pessoas firmes, por isso que eu falo da pesquisa, que eu falo assim, isso aqui eu nem deveria falar, que as pessoas deveriam pagar, né? Isso aí, isso é consultoria, isso aí. Mas assim, vamos fazer uma pesquisa, o que nós vamos perguntar? Vamos perguntar quem é o vereador mais lembrado. Isso pra quê? Porque é o fulano? Não, isso é a tua percepção. Nós temos que escutar as pessoas para nós olhar o que esse cara tá fazendo de certo. Se ele está fazendo com umas pautas, se ele é o mais lembrado, ele tem algumas pautas que está agradando. Claro. Então nós temos que olhar a pauta dele e vamos ver para nós montar a nossa nominata aqui. E quando tu faz uma pergunta dessas, tu abre também para enxergar alguém que tu não estás enxergando, que pode estar surgindo como uma grande liderança na cidade. Isso aí. Entendeu? Eu lembro o fulano, mas o fulano nem é vereador, mas as pessoas acham que é. Isso aí. Né? Ou o vereador, mas esse cara tá fora, mas daqui a pouquinho tá comunicando. Hoje, né, com a ferramenta das redes sociais aqui, tu cai ali para dentro, daqui a pouquinho viraliza num vídeo, viraliza numa postagem, quando tu vê, mudou completamente a percepção das pessoas. Então, porque ela está sendo mais lembrada, né? Eu estava lendo um artigo agora que eles estavam falando sobre... normalmente, quando tu vai fazer uma pesquisa e tu pergunta qual que é o maior problema, a pessoa, ela não lembra qual que é o maior problema naquele momento, mas ela vai lembrar o que a mídia largou para ela as últimas. Claro. Então, se o problema foi no lixo, ou Porto Alegre agora está sendo educação, ela vai... segurança, isso aí, ela vai relembrar aquilo. Então, ela já foi influenciada de alguma forma pela mídia. Talvez no bairro dela não seja segurança, talvez no bairro dela seja, sei lá, assistencialismo. Iluminação pública. Isso, mas para ela, como ela não tem o que responder ali naquele momento, ela também não quer, né, dizer que não sabe, ela vai falar alguma coisa. Então, eu sempre falo assim, vamos ver o que a mídia tá falando, o que tá saindo ali, porque é esse sentimento que nós vamos ter que filtrar. Talvez não seja bem isso, né? Então, tem todo esse espectro do local pra gente poder avaliar. E aí, eu sempre falo assim, vamos ver quem é os caras que vão estar sentados do teu lado. Né? A gente tem que trabalhar, claro, a gente tem um ideal, né? Eu acho que quem entra na política realmente é para aplicar políticas públicas, fazer o melhor, pensar num futuro, mas é realmente ver assim se isso aqui é coerente com o que eu penso. Isso, e se tu tem chance de eleição naquela legenda, entendeu? De construção de algo que tu possa obter futuro, porque essa é a discussão. Hoje, eu tenho me debatido sobre isso. Partidos ideológicos, né? Olha... qual é a ideologia do teu partido? As ideologias ficam velhas hoje em minutos. Em minutos. É um conceito que tu tem sobre tal coisa que daqui um pouquinho aquilo já não é mais verdade. E aquilo pode não representar absolutamente nada para determinada comunidade. Para a comunidade onde tu vives, daqui a pouquinho aquilo não representa nada.
né, a ideologia daquele partido. Eu acho que o partido tem que ter alguns parâmetros, né, de posicionamento, limites que tu estabeleces né, na atuação dos teus parlamentares e tal, que sejam muitas vezes limites até éticos. Entendeu? Agora, o posicionamento que cada um vai tomar, a ideologia da construção disso, são as suas ideologias. Daqui a pouquinho, a minha causa, né, é lá a defesa das pessoas com deficiência, vamos imaginar. Né? Eu não tenho como não fazer um trabalho nessa área. E aí, ideologicamente, vem cá, a minha ideologia é defender as pessoas, né, que têm deficiência e que precisam de apoio do Estado. Né, que precisa do reconhecimento da sociedade sobre a sua condição. Agora, isso pouco importa, muitas vezes, né, em que partido político eu vou estar. Eu vou fazer um adendo, assim, tu acha que o posto de saúde, que onde ele precisa de infraestrutura, ele tem ideologia? É isso. A realidade das pessoas não tem ideologia. É isso. Ela tem trabalho, ela tem conexão, ela tem entrega, ela tem pauta, né, daquele vereador posicionado, daquele prefeito. É exatamente isso. O que eu tenho dito no Podemos? O Podemos é um espaço, né, é um movimento, é um espaço político, primeiro, acima de tudo, para o diálogo. Porque eu não acredito em política sem diálogo. É a premissa para a existência política, é a premissa para o exercício da política, é dialogar com quem concorda contigo, com quem pensa parecido, mas, acima de tudo, com quem diverge de ti. Porque aí sim tu vai evoluir, as ideias vão se... O embate de ideias vai construir novas perspectivas. Então eu tenho dito que o Podemos tem espaço para esse debate, tem espaço para essa construção. Mas a ideologia, nós temos... nós acreditamos na participação direta, nós achamos que mais importante que a gente ficar discutindo direita e esquerda é a gente discutir futuro, né? Como é que a gente avança, como é que a gente sai dessa dicotomia que não constrói nada. Hoje as pessoas, e agora a eleição municipal, o palco para isso. Nós vamos discutir a pauta de costumes, ou nós vamos discutir o buraco na rua, a luz apagada, o posto de saúde sem médico. O que nós vamos discutir? Nós vamos discutir o que é de verdade. A política de verdade é essa. Né? Não é a pauta de costumes, ou se tu é mais à direita ou mais à esquerda, não. Nós vamos discutir agora a vida real das pessoas. Né? E a vida real das pessoas está ficando esquecida. Por quê? Para debater coisas que efetivamente não vão mudar a vida de todos nós. Bem, isso que a gente estava falando antes também, que é olhar o cenário, e aí eu não estou falando de nenhum partido que é mais, que já tem trajetória na política, nem que é menos. Mas agora com a eleição municipal é uma oportunidade, eu sempre sou do lado das pessoas terem... A política é para todo mundo, claro, né? Todo mundo pode se lançar, todo mundo pode ser candidato, desde que tenha, assim, uma probabilidade de se eleger, ou que queira plantar, né? Às vezes, tem um objetivo, né? Isso, às vezes tu vai o primeiro mandato, não se elege, mas no outro tu entra, né? Tu ficou primeiro suplente ali, né? Ou tu viu como é que funcionou agora, eu sei mais jogar o jogo da política, aquela coisa toda. Então, assim, o Podemos consegue plantar nessa eleição de 2024... a semente para a eleição de 2026, né? Exatamente. E eu sei que vocês estão se estruturando quanto a isso, né? Que Exatamente. a gente vinha falando antes. Exatamente. Que é sobre a oportunidade de talvez ocupar uma cadeira na Assembleia, de talvez ocupar uma cadeira, né, a nível federal. E essa estruturação, vocês vêm com mais, eu vou dizer assim, nesse momento, com mais possibilidades para quem está novo na política. Não tenho dúvida, é isso mesmo. E a gente tu falaste anteriormente uma coisa muito importante. Nós temos um compromisso, né, partidário da participação das mulheres. Né? A Renata nos cobra isso permanentemente. Né? Tanto que a gente tem toda uma estrutura nacional, né, que é o Podemos Mulher, de articulação que ela perpassa os estados, ela perpassa os municípios, ou seja, a presidente nacional do Podemos Mulher, o grupo de gestão do Podemos Mulher, ele dialoga direto com o Podemos Mulher do Rio Grande do Sul, sem interlocução do presidente estadual. Porque a Renata diz uma coisa e é da sensibilidade dela, e por isso que ela tem tanto sucesso. Ela disse, Everton, não tenho nada contra meus presidentes, amo meus presidentes, né, tá tudo certo. Só que quando um homem conversa com uma mulher, as vibrações são diferentes, entendeu? As preocupações são diferentes. Quando uma mulher conversa com uma mulher, ela primeiro se sente mais à vontade, né? Segundo, ela se sente acolhida, e terceiro, né, ela se sente identificada. E é isso que nós precisamos fazer, porque no Podemos, porque
os espaços estão abertos. Eu sei que tu está abrindo os espaços, mas na hora de tu conversar com uma candidata, os sentimentos são diferentes. E são diferentes, homens e mulheres são diferentes. Né? Então eu compreendo isso, acho que é uma grande sacada da Renata fazer isso. Para ter ideia, o partido na eleição agora, ele estabeleceu uma conexão com as candidatas a deputadas direto. Então, toda a questão de discussão de fundo, toda a questão de discussão de produção de material, de assistência jurídica, enfim, foi toda feita pela Nacional com as candidatas. Né? Uma estrutura à parte do partido. Por quê? Porque a gente precisa dessa atenção para as mulheres. Sim, deixa mais confortável, né? Eu que Exato. atendo muitas mulheres assim, eu não tenho esse negócio de feminismo. Sim, nada, sim, não é essa pauta. Mas assim, eu vejo que se sentem mais à vontade, porque tem sim na política, né, essa coisa de os homens terem mais tempo, tanto já vem pela, né, gênero, né, 30%, não significa que são 30% homens, são 30% mulheres, né? Pode ser o contrário, mas assim, sempre tem o jogo jogado mais na parte masculina, né? Historicamente estão tentando mudar, tá tudo certo, faz parte da evolução vai acontecer. Mas esse olhar especial é muito importante para as mulheres, né? E isso está dentro da nossa estratégia, que é ter mulheres, né, competitivas de verdade, candidatas fortes que façam votos, faz parte da nossa estratégia de buscar mais cadeiras nas câmaras, essa estratégia, porque nós não estamos buscando mulheres para preencher a nominata, nós estamos buscando mulheres para disputar a cadeira, para disputar a vaga de vereadora, de prefeita, de vice-prefeita, enfim. E essa estratégia que a gente está fazendo é justamente buscando, por exemplo, algumas lideranças que nós estamos identificando até em outros partidos, muitas vezes, mas que têm futuro, que tem, assim, a gente vê o discurso, a gente vê o posicionamento, a gente, puxa vida, essa pessoa aqui tem a cara do Podemos, né? Vou lá falar com ela. Né? E aí eu sou destemido, eu faço que, como a minha presidente diz, vai lá e insiste, porque aquela pessoa nunca vai ser convida. Vai lá, apresenta o Podemos, com o nosso projeto, sabe? Mostra o nosso sentimento, que é essa construção, esse sentimento que a gente está mostrando para ela. Olha, a oportunidade que tu tem, vem nos ajudar a construir esse espaço novo. Regionalmente aqui, tu tem toda a condição de fazer, né? Vem para cá, concorre a vereadora, a prefeita, a vice-prefeita, depois concorre a deputada. O partido vai estar contigo, vai estar te apoiando, vai estar junto. Então esse momento de construção política é muito rico, né? A gente tem oportunidades na construção do Podemos que em outros partidos formados já o dirigente partidário não tem. Né? Então a gente está tendo isso. Graças a Deus, a credibilidade que a gente traz da nossa história assim, nos dá confiança das pessoas para poder caminhar ao nosso lado. Né? Então a gente está muito otimista mesmo. Assim, acho que o Podemos na próxima eleição vai crescer muito e nas eleições para deputado, para presidente da República, enfim, uma nota aí, o Podemos vai ser uma das 4, 5 grandes forças da política no estado do Rio Grande do Sul em representação parlamentar. Tá aí uma opção para quem quer concorrer 2024, então se colocar, tá vendo a janela, estuda bem, fala com seus assessores, com o jurídico, vê quando pode, quando não pode, que é uma nova onda que está surgindo, que eu falo, e tá tudo certo. Quero fazer uma adendo da questão aqui do que... Né, o pessoal que estava atuante no PTB e veio para o Podemos, que todo esse... Como é que eu vou dizer... Essa coisa que o PTB foi se desfazendo no Estado, teve muita intervenção, né, da questão nacional, não foi dos atores do Rio Grande do Sul, né, porque o PTB sempre foi uma máquina, né, aquela época dos Zambiás, mas eu quero fazer esse adendo porque, assim, daqui a pouco, né, estão no Podemos, mas estão no PTB. Não tem nada a ver com os meninos aqui do PTB, que eram do PTB e estão no Podemos. Muito pelo contrário, né, quando viram que não conseguiam mais articular políticas e fazer essa política verdadeira, escolheram uma nova, né, um novo partido, mas que casasse com a ideia que vocês já tinham, né? Então teve toda a intervenção do Roberto Jefferson aqui, né? As declarações. Vocês puderam acompanhar na época, quem não acompanhou, dá um Google, né? Tô que nem o Onyx dá um Google. Isso aqui dá engajamento, falar do Onyx, dá um Google. E aí, vocês dão uma olhada lá, e aí vocês viram no que virou, né? Não julgo ninguém, mas o fim do Roberto Jefferson, inclusive, muito triste, né? Triste, e aí vocês viram que os atores tiveram que se recolocar no Rio Grande do Sul, se estruturar, e aí se estruturaram muito bem, fizeram cadeiras, então há uma possibilidade aí de talvez vocês estarem conversando, né? Vamos buscar uma perspectiva para a eleição de 2024 aí. Eu acredito, isso, assim, humildemente pensante, né, avaliando, estudando, para mim a eleição municipal ela não reflete a esquerda e a direita, né? Ela reflete o que realmente acontece, assim. Acho que esse é o espaço para o centro, como agora
do Estado, o centro aí perdeu muitos nomes, né? Que eram históricos na política também, né? Perdeu o MDB, PDT, perderam as cadeiras, né? E eu acho que agora volta um pouquinho com essa força ali do centro conversar, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente agora, é isso que eu digo, a eleição municipal é a vida real, entendeu? Tá bem, político mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas eu acho que a discussão, né, da vida real, dos problemas do município, enfim, né, são fundamentais para que a gente possa buscar soluções. Eu acho que isso vai dar espaço, né, justamente para que um posicionamento mais equilibrado, mais focado nos resultados, né, na melhoria da vida das pessoas, possa ocupar espaço, possa crescer. Né? Agora, resta dúvida a gente saber se nos grandes centros isso também vai acontecer. Porque os grandes centros se prestam mais a essa discussão, a nacionalização desse debate. A quem interessa isso? Tanto a direita quanto a esquerda. Né? Tanto a quem apoiou o Bolsonaro quanto quem apoiou o Lula, nacionalizar o tema. Né? Porque daí fica cada um com metade, mais ou menos, do mercado eleitoral ali, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Enquanto o centro fica espremido. Mas acho que é o desafio, né, que a sociedade tem e que os políticos de centro, enfim, né, têm de se apresentar com um discurso capaz de produzir efeitos sobre isso. A eleição aqui no Estado, para a Assembleia, a gente viu assim, um crescimento desses posicionamentos mais extremados, né, mas não refletiu para o governo do Estado. Né? O governador Eduardo se elegeu com um discurso de centro. Né, um discurso equilibrado ali, focado nos resultados do que ele já tinha entregue, né, e com o que ele pretendia entregar nessa próxima gestão. Então, eu acho que tem espaço para essa construção, para o crescimento do centro novamente, né, dos partidos mais postados com compromisso de uma política de resultados, uma política que transforme a vida das pessoas. Eu acho que é assim, acho que é na eleição municipal que tem espaço para isso. E aí, posto isso, né, na eleição seguinte de 26, né, a gente conseguir também novamente ter mais espaço para um debate fático, né? São ondas, né? Cada vez tem uma onda diferente, eu sempre falo, né? Eu falei que no bastidor, olha, eu tô fazendo um estudo, para mim a onda bolsonarista foi, e aí quem é do Bolsonaro não fique chateado, foi, como tudo aconteceu, como teve a onda do Fernando Henrique, que ficou, depois o Lula, né, veio, pegou o espaço dele que ele tentava há muito tempo, veio a onda agora do Bolsonaro. Para mim, a próxima onda agora é dos cristãos, que eu estava te falando, sim, né? Sim. Que os evangélicos vão estar mais no poder, né? E tem essa construção dessa votação. Então, assim, tem vários municípios aí que eu vou passando, que eu vou conversando, e eu já vejo que os políticos estão preocupados com essa fatia do bolo, né? Não tem dúvida. É importante, né? São um número muito representativo de brasileiros que identificam-se com as igrejas evangélicas, né, e a própria igreja católica, né, que tem um percentual grande de fiéis no país, mas as igrejas evangélicas estão mais articuladas, né, com candidatos, com representantes, né, dentro do cenário político. Eu não tenho dúvida que cresce a participação, né, dos representantes das igrejas pentecostais, principalmente, as igrejas protestantes, né, no processo eleitoral, e acho que é uma onda, não sei se chega a ser do tamanho da onda Lula, Bolsonaro, enfim, mas com certeza é uma onda, né, que vai crescer, que, ao meu ver, também é uma onda de centro-direita. Não é uma onda de extrema-direita, né? Não é uma onda de esquerda, a gente sabe que não tem identidade com a esquerda, mas mais ao centro, né? Ou seja, posicionamentos mais equilibrados, mais focados na vida das pessoas, que é justamente, né, o compromisso, o dogma das igrejas, que é de proteger a vida, as pessoas, enfim. Eu acho que sem dúvida nenhuma, acho que já na eleição municipal já vai se refletir isso. Isso, eu sempre falo que no legislativo sempre precisa de uma parcela, de uma fatia do bolo, né? Uns 50% da executiva mais um. E tem estudos que mostram, né, que pode ser decisivo tu ter essa fatia do bolo, né? Vamos lá no legislativo aqui, eu sempre falo, né, os Bayer ali, das irmãs, elas pegam essa fatia porque elas sabem que elas só precisam desse pedaço, né? Então, assim, para os vereadores que se identificam, querem ser candidatos, né, é importante esse vínculo, esse contato, porque tem uma representatividade, sim. Antes nós éramos um país
país que era o mais católico do mundo, hoje já não é mais, né? Teve um crescimento, a pandemia ajudou isso, né? Das pessoas buscarem seu autoconhecimento né? E se identificaram com aquilo que acreditam, tendo uma religião, tendo um momento de fé. E aí entra todos os tipos de religião, matrizes africanas e, né, todas as outras. Então tem essa fatia ali que está disponível, né? E conforme eu vou passando nas cidades, as pessoas, tá, e aí como é que vai ficar a fatia? Como é que vai ficar? Tá, e os cristãos, que diz que é essa nova onda. Penso que nem tu, assim, acredito que não vai ser uma onda tamanho bolsonarista, mas ela vai ser decisiva, assim, em muitos municípios, né? Não tem dúvida. Acho que isso vai acontecer e é justo, porque o parlamento, principalmente, que é, como tu disseste, é a representação da sociedade. Então ali estão todas as parcelas da sociedade, desde as minoritárias até as maiores parcelas. Então os cristãos evangélicos, os católicos, assim como os de matriz africana, enfim, também tem a sua representação, acho, dentro do parlamento. O que nós temos que ter cuidado é para não transformar a política numa guerra santa. Porque daí a disputa é entre, porque se eu sou católico, se tu és protestante, ou se tu és de matriz africana, nós vamos, né, trazer, né, uma disputa para dentro, focada nos dogmas da religião, para dentro da política, do parlamento, enfim. Então acho que a gente tem que ter cuidado, né? O parlamento, ele é o local para discussão das leis, né, das questões da sociedade, né, e as questões religiosas, a questão de supremacia de uma religião sobre a outra. Acho que isso o Brasil, né, felizmente, nós não temos essa disputa, esse clima, né, como no Oriente Médio, enfim, em outras regiões do mundo, né, mas nós temos que preservar essa paz. Eu acho que também cada um pode ter a sua fé, professar a sua fé, mas respeitar, né, a fé do outro, né, os espaços do outro. Acho que quando a gente consegue delimitar isso, é justo que todas as representações da sociedade, sindicatos dos trabalhadores, sindicatos patronais, estejam representados no parlamento, né? Mas não dá para assim, ter cuidado para não transformar essa disputa pelo poder, né, parlamentar ou pelo poder executivo, propriamente dito, né, com um espaço, né, para uma religião oprimir a outra. Acho que isso é um cuidado que a gente tem. Mas eu creio que tem espaço para isso. Acho que os nossos líderes religiosos no Brasil têm uma vocação pacífica, né? O Estado brasileiro é laico, né? Então o Estado brasileiro não tem que se posicionar, né, sobre essa ou sobre aquela religião, né? Assim, acho que essa questão do Estado ser laico, ela é fundamental, né, para que todos se sintam acolhidos, né? E cada vez mais a diversidade da representação parlamentar, ela é o reflexo da sociedade. Eu defendo isso, para mim é a essência da democracia, né? A diversidade da participação política. Tem uma coisa que eu vou falar para vocês agora aqui, que é a mesma coisa de falar sobre se posicionar à esquerda ou à direita, com a questão agora da religiosidade. Se vocês nunca participaram do culto, se vocês nunca foram, não tente surfar a onda, porque vai ficar ruim, eles vão dizer que está se aproveitando daquela pauta. Então tem inúmeros candidatos que já estão se colocando, e aqui no estado está acontecendo em alguns municípios que eu estou passando. Sim. Então, assim, não só em questão da religião, mas também da questão de se posicionar, porque o Bolsonaro fez, assim, uma votação muito grande no Rio Grande do Sul, e aí agora tem candidatos, né, até o executivo, que eu já estou vendo, que está saindo aí de partido de esquerda, centro-esquerda, e indo para a direita para pegar essa votação. Olha só, o cara lá da ponta, ele não está preocupado se o Bolsonaro venceu aqui, se quem venceu aqui. Ele está preocupado com o buraco da rua dele que não está tapado. Exatamente. Ele não quer saber se tu é de tal religião ou de tal religião, né? Desde que a estrutura do município seja boa para ele, ele vai votar, né? Exatamente. E os que votam mais firmes com a sua religião já têm, muitas vezes, os seus representantes ou terão na eleição, né, pessoas com quem eles convivem lá diariamente há muito tempo, né? Mas sabe o que me lembrou uma história aqui? Na eleição agora de deputados, eu estava conversando com um pré-candidato para trazê-lo, né, para a nossa nominata, enfim, potencial bastante grande, né? Tinha sido vereador mais votado da cidade, uma bela figura, né? E estávamos bem adiantados na conversa para que ele viesse para o partido. Aí ele disse, mas eu vou fazer uma pesquisa na minha cidade. Eu falei, acho legal, importantíssimo, eu sou um defensor da pesquisa, né? Mas na pesquisa ele queria medir o tamanho do bolsonarismo na cidade dele.
Então ele perguntou, olha, se você votaria em um candidato apoiado pelo Bolsonaro naquela cidade, deu lá 70%, 65% de pessoas da cidade dele que votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Aí ele disse, olha, puxa vida, eu fiz essa análise, enfim, né, eu vou pro PL, vou pro partido do Bolsonaro, porque é decisivo lá na minha cidade isso. Só que ele vinha de um partido de esquerda. A vida, a história dele toda construída em um partido de esquerda. Os posicionamentos dele mais ao centro, mais centro-esquerda. Aí eu fiz essa reflexão, mas veja bem, tu acha que vai conseguir, né, em tão pouco tempo, conseguir te apresentar como um representante legítimo do bolsonarismo, né, uma vez que tantos outros que já estão nessa vibe há tanto tempo vão se apresentar, né? Pois é, mas eu acho que eu consigo, porque eu faço uma dobrada com outro deputado que é também, e tal, mais bolsonarista. Bom, tá bem, boa sorte, sucesso, eu costumo dizer. Eu estabeleço relações de amizade com as pessoas e muitas vezes eu não preciso estar no meu partido para ser meu amigo. Né? Eu tenho grandes amigos em outros partidos, queridos amigos. Né? E disse, olha, boa sorte, quero que tu te eleja e esteja aqui na Assembleia depois para que a gente, né, possa conviver bastante. Ele não se elegeu. Né, de fato, ele fez uma boa votação e tudo, mas não se elegeu. Por quê? Porque não é simples assim, né? Aquele barco ali eu vou pular dentro e vou me salvar. Ele acaba se colocando ele numa situação ruim, por quê? Porque ele não fica nem com os votos daquela esquerda que geralmente votava nele, e nem com os votos da direita, porque a direita disse, esse aqui tá surfando a onda do Bolsonaro, ele nunca pensou assim. Então ele fica ali naquele centro, mas num centro vazio. Exatamente. Que não é de voto. Exatamente. Ele fica no legítimo a ver navios. A ver navios, exatamente isso. É isso aí. Porque não consegue. Não cola, e as pessoas têm informação hoje, então elas buscam. Elas abrem lá o Wikipédia, lá, dá o Google, todo candidato, todo mundo tem Wikipédia, tá? Todo mundo foi político, tem Wikipédia. Vai lá e ele vai dizer, tava no tal partido do ano até o ano, de ano até ano, de ano até ano. Então, aqueles que fazem muita troca de partido, se vocês buscarem lá, vai ver que tem uma coisa que não tá certo. Ou a ideologia não... Normalmente o problema não é o partido. É, né? porque normalmente quando tu é jovem, eu sempre falo assim, quem normalmente participa da política, tem várias pessoas que são de extrema direita, inclusive, que iniciaram lá na esquerda, nos movimentos estudantis e vem vindo. Aí tudo bem, aí tu foi passando os anos, tu foi vendo. O próprio governador de São Paulo tem uma história com a esquerda. Não, e ele foi vendo e foi se posicionando, foi vendo, essa aqui é a minha melhor percepção, a minha ideologia, né? Naquele momento era aquilo, quando a gente é jovem, eu sempre falo, claro. Né? Até que tu assina os 18 aninhos ali, tu tem ideologia, depois tu tem conta e compromisso, família, né? É isso aí. E aí tu começa a ter uma outra percepção. Não tô falando que tá errado ser da esquerda ou da direita, tô falando que a gente vai mudando com o passar dos anos nossas percepções, estudando, lendo, né? E formando nosso caráter ao longo do tempo, tu também vai se moldando o caráter. E aí, quando chega ali que ela faz aquela mudança, assim, e as pessoas notam de maneira muito rápida, muito... Não, só um pouquinho, a tua ideologia nunca fechou com nenhum partido, então realmente tu não sabe o que tu quer. Tu quer surfar uma onda. Vou dar um exemplo de Porto Alegre, tá? Em Porto Alegre tem candidato que mudou 4, 5 vezes de partido. Então, para mim, não tem ideologia nenhuma, não tem nada. Eu acho que é justo assim, ó. O candidato mostrou que aquele partido ali, ele talvez tenha uma opção de melhor se eleger, porque aqui tá meio difícil. Ok, eu acho super certo. Contribuiu com a comunidade, né? O partido tomou um tamanho muito grande, talvez ele não conseguiu acompanhar, beleza. Mas essa mudança, essa troca não cola, né? Porque a pessoa vê e não... Tu sabe que eu costumo dizer o seguinte, partido político... o candidato, o parlamentar, enfim, o político que está no executivo, precisa ter convivência partidária. Porque muitas vezes o que a gente vê? O dirigente partidário implorando para o parlamentar ou para a liderança participar de uma reunião do partido, estar próximo. Porque quando ele está próximo, ele está dentro do partido, ajudando a construir o partido, ele está ajudando a tomar as decisões, escolher os caminhos, entendeu? Então nunca vai ficar desconfortável para ele, por quê? Porque ele está ali participando. O problema é que algumas pessoas chegam nos partidos políticos apenas para usar os partidos políticos. Então, e aí, né, é a minha defesa, né? Porque os partidos políticos ficam com a má fama. Mas os partidos políticos nada mais são do que as pessoas que fazem parte dele. E se eu milito num partido, eu vi o poder, mas eu militei antes no PTB durante 26 anos da minha vida. Eu nunca, até o momento que aconteceu aquela situação toda com o Roberto Jefferson e inviabilizou o partido nacionalmente e também aqui no Estado, nunca passou pela minha cabeça sair do partido. Por quê? Porque eu participava nem sempre as decisões que o partido tomava eram as que eu queria. Muitas vezes não foram.
Mas eu sempre participei do debate dela, sempre consegui de alguma forma contribuir e me sentia plenamente confortável e representado dentro do partido. Então, o que é importante? E aí, né, fica às vezes aquela pecha, mas o presidente do partido faz do jeito que quer. Olha, tem alguns que são assim, mas num partido político de verdade, onde tu tem participação, onde tu discute as coisas, eu acho que a liderança vai ser sempre prestigiada, vai ser sempre, né, ter o seu espaço para poder colocar as suas posições, e aí, né, dificilmente vai se sentir, pode acontecer, mas dificilmente vai se sentir deslocado. E até mesmo na construção de uma nominata, às vezes para um parlamento, enfim, né, se tu estás participando ali dentro, tu vai ver o seguinte, olha, mas vem cá, essa construção aqui pode ser por esse outro caminho que é melhor, então defende aquela tese, defende aquele posicionamento. Então, o partido político precisa, quem gosta de fazer política, quem quer ter mandato, enfim, tem que vir participar do partido. E o culpado dificilmente é o partido. Olha, eu acho que a pessoa tem que militar, tem que participar. Teve casos que eu visto na política, fulano parlamentar com eleito, enfim. Mas o partido é ruim porque não me dá espaço para... Pega o sujeito, botou de presidente do partido. Mas o partido, o problema não é ser presidente, o problema são as finanças que eu não sei como é que você botar o tesoureiro do partido. Aí, mas o problema é o seguinte, que aqui agora eu não tenho, o problema não é mais aqui, o problema é com o partido em Porto Alegre, o presidente do partido em Porto Alegre. Aí chegou, agora o problema é que agora eu vou sair do partido. Mas por quê? Porque não tem mais do que reclamar. Ele já está desconfortável, então, e foi uma desculpa, né? É isso, então o que a gente vê? Precisa ter vida orgânica, precisa vir participar, dá trabalho, claro que dá trabalho, né? Ocupa tempo, enfim, mas... Quem gosta de fazer política sabe, quando a gente falava que política é que nem médico plantonista, né? Não tem descanso em casa, é o tempo todo no ar, ligado, fazendo articulações, muitas vezes, a maioria das vezes é fora do horário de expediente, né? Que alguém te liga, convida para uma conversa, para um café, para um jantar, que tu vai, viaja, né? Então é isso, né? A vida de dirigente partidário, a vida de quem quer construir partido é isso. E eu, assim, quero fazer aqui um reconhecimento, Luiz. Eu estou tendo no Podemos uma parceria, né, dos meus companheiros que são os deputados na Assembleia, o deputado Ayrton Lima, que está lá na vaga do Santini, o deputado Santini, que está secretário, e o deputado Cláudio Branchieri, assim, é uma parceria para ajudar a construir o partido impressionante, uma solidariedade o tempo inteiro, né, nos ajudando. O deputado Marcon também, a agenda que eu preciso dele, olha, precisava que fosse com a gente em tal lugar, e tem ido. Então tá muito legal esse clima de união, assim, para a gente construir o partido. Por isso que eu acredito tanto, né, que a gente vai crescer muito na próxima eleição, né, porque tá uma sinergia super legal, assim, de pessoas envolvidas, ganhas por uma causa. Não é pelo Everton, que é o presidente, ou pelo fulano, que é deputado, não. É uma causa que a gente estabeleceu um planejamento, tem metas claras, né? A gente monitora todos os nossos companheiros no interior, como é que está crescendo o partido, quem é que está vindo. Antes de vir, a gente avalia, né? Então, acho que tem um momento bem rico aí. Isso aí, quero muito te agradecer a tua vinda aqui, tá, Everton? É um prazer te receber, a casa está sempre aberta aí para ti e para todo mundo que quiser participar também. Todo mundo também não, porque eu exagero. Não é muita gente, né? Eu exagero que tem uns que querem participar e eu não trago. Né, Alexandre? Verdade, né? Viu? Isso aqui tudo vai pro ar, tô nem aí. Então, assim, quero muito te agradecer a tua vinda. Eu sempre abro espaço, né? Trouxe aqui presidente de Solidariedade, agora presidente do Podemos. Eu acho que a política é um espaço de todos, a gente faz política o tempo inteiro. Na nossa vida, na nossa casa, né? Até para escolher alguma coisa em casa do nosso companheiro, a gente tem que fazer política, né? Tem que ter diálogo. Então, assim, muito obrigado por ter vindo, é um prazer te receber e esperamos que 2024 seja um ano de sucesso para o Podemos, obrigado, né? Obrigado. Eu agradeço imensamente estar aqui, o papo flui bem, né? Que coisa boa, né? E te dizer assim, eu reafirmo todas as oportunidades que eu tenho. Eu acredito na política e acredito que política não tem não tem outra forma de fazer política que não seja dialogando. Acho que o diálogo é a solução, o diálogo é o caminho para a política. Vamos deixar aqui um espaço para o Everton fazer o convite para quem tem interesse no Podemos, como contato o Everton, aqui é o espaço aberto para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Não, eu quero assim, pronto, sei que eu estou 100%, eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, presidente, mas eu posso lhe ligar a tal hora? Gente, eu não faço outra coisa.
Eu só sou presidente do partido, então eu estou 100% à disposição, né? Assim, quem quiser tirar dúvida, o meu telefone celular é 51999078006. Liga, manda uma mensagem ao meu celular, eu respondo todo mundo, né? Estou sempre à disposição e assim, não vai te arrepender. Podemos estar construindo um espaço político plural, né, diverso e que tenho certeza que nessa eleição cresce muito, na próxima mais ainda, e a gente vai conseguir transformar para melhor a vida das pessoas. É isso aí. Esse aí foi mais um podcast Iceberg. Valeu!